Agora, eu queria perguntar, doutora, o que caracteriza um trabalho escravo? O trabalho escravo é aquele que não respeita, principalmente, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio da nossa Constituição, artigo 5º, e um trabalho que não respeita as regras da CLT, né? Desde 1960, né? 60 a gente tem a CLT, que foi instituída, em princípio, na era Vargas. Getúlio Vargas é o pai da nossa consolidação das leis trabalhistas. E a CLT ela traz uma série de direitos que é para respeitar a dignidade da pessoa humana, como o máximo de horas semanais na época, porque aí quando teve a Revolução dos Trabalhadores, que começou, né, lá na França, que foi a Revolução Industrial, né, e depois a gente veio tendo reflexos aqui no Brasil, as pessoas trabalhavam aí em torno de 15, 16 horas por dia. As pessoas não tinham horário de almoço, as pessoas não tinham descanso semanal. Então, a CLT ela veio para estabelecer essas regras. Então, as pessoas que trabalham de forma escrava ou análogo à escravidão, que é como a gente chama atualmente, trabalhos análogos à escravidão, são pessoas que não têm esses direitos respeitados. Elas vão trabalhando aí 20, 22 horas, às vezes, por dia, porque tem que entregar, normalmente costura, por exemplo. Por dia? Por dia. Tem que entregar uma série de manufatura, sei lá, de costura aí. E a pessoa está ali no desespero, eles vão cobrando até a pessoa chegar à exaustão. Exatamente. Bater a meta. Mal tem condições de comer. Se for parar para comer, é de 15 a 20 minutos de pausa para poder se alimentar. Para ir ao banheiro, normalmente, essas pessoas podem se levantar 1 ou 2 vezes por dia. Entendeu? Até a ida para o banheiro é controlada. Não, as idas ao banheiro sempre são controladas. Porque eles acham que se a pessoa pedir para ir no banheiro, ela está dando um jeito de fugir do trabalho. Né? Então, assim, a gente observa dessa forma os trabalhos que são vinculados ou comparados aos análogos à escravidão. E essas pessoas que vivem em trabalhos análogos à escravidão, normalmente ficam praticamente em cativeiro. Porque se ela trabalha 20 a 22 horas por dia, ou 17, 20 horas por dia, ela não teria um tempo hábil para se deslocar entre o trabalho e voltar, que também é uma norma trabalhista. Você tem que ter um tempo mínimo de 11 horas entre um turno e outro. Entre se você ir trabalhar, sair do trabalho 6 horas e voltar normalmente às 8, você tem que ter aí no mínimo 11 horas de prazo entre um trabalho e outro, que seria o descanso, né? Então, essas pessoas ficam ali naquele espaço, aí eles têm tipo um local com os colchonetes, bem insalubre mesmo, a pessoa dorme ali e acorda já trabalhando e está em cativeiro. Não tem como pedir ajuda, às vezes, porque são ameaçadas. Dizem que estão, você está com dívida, você tem que me pagar a passagem, você está comendo as minhas custas, a comida é R$100. E aí, quem vai estabelecer que não é? Um exemplo, né? Às vezes a pessoa está longe da família também, não tem como pedir ajuda a ninguém. É mais fácil, né? Não entendi, doutor. Normalmente pega quem está longe, que é mais fácil, né? Isso aí. O pessoal dos recôncavos e tal, e das regiões mais ribeirinhas, né? Porque às vezes até a pessoa sai de um local que ela está em vulnerabilidade em busca de uma cidade grande para poder conseguir melhorar a sua situação de vida, né? Em alguns casos, e trazer até a sua família. E acaba que nunca mais volta, né? É um tema que ele vai tendo vários desdobramentos, né? Porque se a gente parar para pensar, nós levamos 1/3 da nossa vida trabalhando, em tese, né? Pelo menos é o ideal. Pelo menos é o ideal, né? Que você tem 24 horas no dia, 8 dias você está trabalhando, então 1/3 da sua vida é trabalhando, né? E aí o que acontece? A gente tem um filme que eu acho muito bacana, que ele não é tão moderno, mas o tema é extremamente moderno, que curiosamente o nome é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Né? Assistir esse filme, é um filme que, se eu não me engano, ainda é mudo, né? Deve ter algumas coisas ainda em colorido agora, com a modernidade. E você percebe ali, fala muito do Fordismo, e fala bem dessa questão, que o cara não para de trabalhar. Ele tá ali, aquele filme ali retrata o assédio de ponta a ponta. E é um filme que foi feito há anos atrás. Ele justamente retrata a época da Revolução Industrial. Uma das cenas clássicas é quando o Chaplin sai do expediente de trabalho, ele estava apertando porcas. Aí ele sai assim, não sei se vocês já viram, ele sai apertando e vai deitar assim, porque a pessoa
acaba fazendo um trabalho repetitivo e vira uma máquina. Né? É uma crítica, na verdade. Entendeu? Isso psicologicamente na mente da pessoa, né, do trabalhador. Sim. E aí hoje nós temos... É um filme bem antigo, mas hoje ele reflete muita coisa da modernidade. Né? Você pega um operador de telemarketing, e eu trabalhei como operador de telemarketing alguns anos atrás, não muitos anos, né? Os cabelos brancos é reflexo, entendeu? Não muitos anos, em que você ficava ali, na época, eu ficava 8 horas. Né? Trabalhava numa empresa grande, ficava 8 horas no setor ali e tal, com o horário ali controlado e tudo, mas tinha hora que você saía, que você deitava para dormir, que você escutava o telefone tocando no seu ouvido, né? Você usava o headset, o telefone tocando no seu ouvido. Era um reflexo daquilo ali. Claro que com o tempo a gente começa a observar essas coisas, ter um entendimento maior sobre essas coisas e tudo, e aí você começa a entender, né, coisas que eu acho que hoje não deve acontecer tanto, com exceção de certos assédios, que eu sempre recebo reclamações que ainda existem nesse ambiente, no caso o assédio moral e muitas vezes até o assédio sexual, porque normalmente são muitas pessoas no mesmo setor, né? A maioria delas são jovens, acredito que ainda sejam no telemarketing, né? Primeiro emprego, a pessoa está descobrindo o mundo e acaba sendo um ambiente propício para o assédio moral e muitas das vezes até o assédio sexual. Agora, vou te falar, é um emprego um pouco assim inusitado, no sentido como é que eu posso falar? Dos deveres, não, dos direitos, né? Porque, assim, eu tive um primo que trabalhou, né? E acho que você aqui melhor, mais do que ninguém, vai falar um pouco sobre esse ambiente, né? Por exemplo, já ouvi, né, dele reclamando do chefe dele, que tem uma meta para você bater, né? E se você não bater, e aí a pressão... Isso também não pode se caracterizar um assédio? Sim, pode se caracterizar um assédio e é importante que ele consiga constituir provas, né, É isso que eu para falo, poder levar olha, a juízo. e como é que faz para... Hoje você tem tecnologia, hoje é mais fácil. Hoje você consegue um gravadorzinho e grava o áudiozinho ali com o celular. Gravar celular. Entendeu? Isso aí é básico, entendeu? Tá sempre ali atento, entendeu? Para que não deixar que aquilo aconteça, né? Aquele chefe que chega aí na hora de falar com a moça que está lá trabalhando, encosta a mãozinha no ombro, aquele dedo vai descendo, entendeu? Quem já trabalhou em telemarketing ou trabalha em telemarketing deve entender o que eu estou falando, porque isso realmente acontecia há 20 anos atrás. Falei a idade, não denunciei a idade, entendeu? Acontece ainda hoje, entendeu? E é o que mais a gente escuta. É aquela cantada, aquela mensagem, vamos sair, sai comigo que eu te dou uma promoção. E essas características que você vai vendo que é um assédio moral e muitas das vezes acaba cambando para um assédio sexual, uma perseguição ou até mesmo até a demissão, caso não seja aceita. Estamos falando de telemarketing, que é um local que emprega muitos jovens, né? E assim, a gente tem que preservar os jovens porque eles serão o nosso futuro enquanto sociedade. Mas nós tivemos 2 casos aí muito emblemáticos, que foi na Polícia Militar de São Paulo, né? Em que um coronel foi acusado de ter assediado lá a soldado, e um assédio tão forte que uma delas chegou até a pedir demissão. Ou seja, você estuda, faz um concurso para ter um emprego aí que lhe dê uma garantia, dê uma estabilidade, lhe garanta uma aposentadoria legal, né? E, de repente, por um assédio, você tem que pedir demissão. Você tem que sair daquele emprego, além das consequências psicológicas que inevitavelmente a pessoa passa a ter, além do prejuízo financeiro que inevitavelmente a pessoa passa a ter, dos traumas que isso trazem também, né? Então, tipo assim, não é uma exclusividade do segmento X ou do segmento Y. E é uma coisa que ela é atemporal, né? Nós falamos de tempos modernos, estamos falando aí de telemarketing, né? E aí estamos falando de uma instituição pública, que é uma das mais tradicionais do país, que é a Polícia Militar.